Levante as suas mãos comigo. Soberano Deus, eterno Pai, Senhor, nós queremos te louvar, te agradecer por tudo quanto o Senhor já falou conosco nessa noite, ó Pai, através dos louvores, através da saudação. Agora aqui está o teu servo, Senhor, vem usá-lo uma vez mais em tuas mãos, para a honra e a glória do teu nome, que possamos, ó Pai, ser alvos das tuas bênçãos. Venha, Senhor, alimentar a nossa alma, nos fortalecer através da tua palavra, é o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. A paz do Senhor, querida igreja, amém. É um prazer estar com os irmãos mais uma vez, poder compartilhar desse culto tão maravilhoso. Já ouvimos hinos maravilhosos, abençoados. Ouvimos uma palavra já introdutória, palavra gostosa de ouvir. Deus já tem falado conosco desde que aqui chegamos, através dos hinos e também da sua palavra. Mas Deus ainda tem um recado final para cada um de nós aqui nessa noite. Porque a palavra de Deus é uma medida que não enche. E é necessário que nós nos coloquemos à disposição dele para que ele nos encha mais nessa noite. Amém, irmãos? Vamos ler então a palavra do Senhor. Nós encontramos no Evangelho de Mateus, uma palavra conhecida da igreja, que nós queremos meditar com os irmãos e pedir que o Espírito Santo fale em cada coração nessa noite. Mateus 14, versículo 22, uma passagem conhecida que nos fala sobre aquele episódio tão lindo, quando Jesus anda por cima das águas no mar da Galileia. E logo ordenou Jesus que os seus discípulos entrassem no barco e fossem adiante para outra banda, enquanto despedia a multidão. E despedida a multidão, subiu ao monte para orar à parte. E chegada já a tarde, estava ali só. E o barco já estava no meio do mar, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Mas, à quarta vigília da noite, dirigiu-se Jesus para eles, caminhando por cima do mar. E os discípulos, vendo-o caminhar sobre o mar, assustaram-se, dizendo: é um fantasma, e gritaram com medo. Jesus, porém, lhes falou logo, dizendo: tende bom ânimo, sou eu, não temais. E respondeu-lhe Pedro e disse: Senhor, se és tu, manda-me ter contigo por cima das águas. E ele disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus. Mas, sentindo de novo o vento forte, teve medo. E começando a ir para o fundo, clamou dizendo: Senhor, salva-me. E logo Jesus, estendendo a mão, segurou-o e disse-lhe: homem de pequena fé, por que duvidaste? E quando subiram para o barco, acalmou o vento. Então aproximaram-se os que estavam no barco e adoraram-no, dizendo: és verdadeiramente o Filho de Deus. Amém, igreja? Tomai os vossos assentos. Aleluia. Que palavra gloriosa nós encontramos aqui, que por si só representa um dos momentos tão nobres, tão sublimes na história do ministério de Jesus. Quando nós falamos sobre o mar da Galileia, sobre o mar, faz-nos reportar a última viagem que ali estivemos. O ano passado, o irmão Gilmar também lá esteve, o evangelista irmão Gilmar, juntamente com o pastor Seno e alguns pastores aqui de Criciúma e de Santa Catarina e do Brasil. E já falei aqui em outro momento que
para mim, naquela viagem, entre tantas coisas lindas e tantos conhecimentos históricos e bíblicos que aprendemos e vivemos, uma das emoções e dos privilégios que eu pude ter foi fazer a travessia do Mar da Galileia em direção a Tiberíades. E o Mar da Galileia não é um mar tão grande, poderíamos dizer que em algum momento é chamado também Lago de Genezaré. É um lago com 18 quilômetros aproximadamente de comprimento, 14 de largura. Sua extensão é relativa, não há muito o que dizer. Você não pode imaginar algo muito grande, mas tem a sua extensão. São 21 quilômetros de comprimento, melhor dizendo, que sofre esporadicamente algumas tempestades de ventos. Não é tempestade que se forma porque o mar é revolto, naturalmente não. Em alguns momentos o mar é calmo, mas de repente, de uma hora para outra, acontecem as chamadas tempestades de ventos. Estes ventos são provocados por uma frente fria que começa exatamente no Monte Hermon, que fica no norte de Israel, que é a parte mais alta, o monte mais alto. E no pico do monte é muito gelado. Aquele vento gelado, quando ele desce, quando ele começa a descer, quando se desloca a um vento, ele é comprimido pelas montanhas de Golã. O Gilmar lembra, nós víamos do outro lado as montanhas de Golã, e elas são côncavos, muito fortes, e elas formam um canal, e encurrala o vento. E exatamente este vento vem frio de lá, muito gelado. Quando se depara com as águas quentes do Mar da Galileia, provoca realmente grandes tempestades. E elas são imprevisíveis. No dia que nós passamos, que vivemos um momento histórico que foi a glória do Senhor, o poder de Deus, literalmente falando naquele barco, tínhamos vivido outras experiências, mas aquela foi excepcional. Tinha um condutor, o dono do barco era um judeu convertido ao cristianismo, Daniel Carmel, e ele é cantor sacro e canta lindas músicas evangélicas em inglês e em hebraico. E ele começou a cantar os seus hinos e contar a sua história, e de repente o poder de Deus caiu naquele barco. É emocionante até lembrar. É difícil até de falar daqueles momentos. Realmente foi uma glória muito grande. Mas nesse mesmo Mar da Galileia, aconteceram momentos diferentes na história bíblica. Outras tempestades aconteceram, outros fatos aconteceram. A primeira tempestade que nós encontramos na Bíblia Sagrada é no Evangelho de Mateus, capítulo 8, versículo 23, quando naquela tempestade, quando eles estavam atravessando o mar, surgiu a tempestade de vento novamente, mas nessa tempestade Jesus estava no barco. Era algo diferente. Na primeira tempestade, Jesus dormia confortavelmente na polpa da canoa. E os discípulos remavam, lutavam, e de repente surge esse vento tempestuoso. Sacode as águas do Mar da Galileia. Como dizem os pescadores aqui de nossa região, próximos à laguna, surgiu o banzeiro. Aquelas marés altas, inesperadas. E eles começam a gritar desesperados, porque sentiam que as águas iam dominar realmente o barco, começou a fazer água, e eles iam realmente perecer.
se não tivesse a providência de Jesus no barco. Quando Jesus repreendeu a tempestade, eles mesmos disseram: quem é este que até os ventos e os mares lhe obedecem? Aleluia! Eles sentiram de perto a virtude e o poder de Deus, viram o que Deus é capaz de fazer, o que Jesus é capaz de fazer na vida da pessoa, quando ele está no controle da situação. Quando ele vive realmente sob a orientação de Deus e do Espírito Santo de Deus. Quando temos Jesus perto, Jesus dentro. Ele está no controle. É muito mais fácil de acalmar as tempestades. Mas nesse segundo momento, nessa passagem bíblica que nós estamos lendo esse texto em apreço e em tela, que nós estamos lendo, estudando, falando nessa noite. Jesus não estava no barco. Os discípulos haviam passado por uma experiência extraordinária. Jesus permitiu que eles passassem por uma experiência diferente. Eles viveram momentos anteriores, um dos maiores milagres que nós conhecemos da Bíblia Sagrada, que foi a multiplicação dos pães. Algo que nós não conseguimos repercutir de nenhuma forma cientificamente, alguém que possa dizer assim: houve alguém na história, um cientista, ou alguém, alguma inteligência no mundo, que conseguiu multiplicar pães e peixes. De tudo se conseguiu imitar, mas dessa forma não se conseguiu, jamais conseguirão. Porque isto é prerrogativa do nosso Pai Celestial, do nosso Salvador, Jesus Cristo. Eles viveram, irmãos, este milagre da multiplicação. Eles viram o povo gritando e eles perceberam que havia fome. Entre eles dizendo: nós estamos com fome, a hora é tarde. Não havia como comprar pães. Jesus disse: dá-lhes de comer. Como era longe, não tinha como comprar, havia aquele jovem com os peixes e os pães. E eles viram, irmãos, com os olhos deles, aqueles peixes sendo multiplicados naqueles vasos, naquelas vasilhas, e distribuído para mais de 5.000 pessoas, pastores. E os pães sendo multiplicados, irmãos, imaginem isso, aos nossos olhos. Aleluia. Os discípulos estavam tão eufóricos, que eles estavam tão animados, tão resolutos, tão decisivos, que quando Jesus disse: agora eu vou descansar, eu vou sair sozinho, vocês peguem o barco e vocês vão uma frente, andem, entrem no barco, porque eu vou me afastar. Eu quero ficar um pouco só com meu Pai. E diz a Bíblia que eles saíram, foram para o mar. E imagine, irmãos, daquele momento em que se dirigiam para o mar, estavam no meio do mar da Galileia. Com certeza Pedro, Tiago, João comentavam um com o outro dizendo: vocês viram o milagre? Vocês viram quem é o nosso mestre? Nós resolvemos nossos problemas sociais, nós não teremos mais fome, nós não teremos mais crise, o povo pede comida, nós temos um que nos dá o pão de cada dia, que está conosco, faz multiplicar. Resolvemos nossos problemas. Eles estavam eufóricos, felizes, animados. Mas havia, por parte de Jesus, a intenção pedagógica de ensiná-los de que na vida não é só como pensamos ser, de que a vida também nos oferece surpresas e tempestades, e de que quando menos esperamos, elas acontecem.
Jesus estava querendo mostrar para eles que é possível que isso acontecesse na vida deles. Mas eles tinham que estar preparados para enfrentá-las, sim, todas as tempestades possíveis a partir daquele dia. E nos diz a palavra, irmãos, que eles, estando conversando sobre o milagre, vivendo ainda a emoção e a alegria do milagre da multiplicação, de repente sopra o vento saindo do Monte Hermon, gelado, e vem, Pedro experiente disse, olhou como todo pescador diz, olha lá uma nuvenzinha lá, tem algo estranho aí, estou sentindo o ar frio novamente, mas estava quente até agora, mas está vindo uma frente fria aí. E o vento foi chegando e começou a sacudir as águas. E foi sacudindo e levantando ondas fortes de novo. E agora eles olharam, Jesus não está no barco. Antes Jesus estava no barco, na cabeceira, dormindo. Então eles sabiam que com um grito poderiam resolver o problema. Agora um grito não resolveria. Quem poderia resolver o problema deles naqueles momentos? Jesus não estava com eles, fisicamente, irmãos. Aleluia. Quantas vezes na vida queremos deixar Jesus fora, achando que podemos andar e caminhar sozinhos e que não precisamos dele. Como disse o irmão Gilmar, somos apenas um burrinho sem Jesus. Aleluia. Mas quando Jesus está no controle, irmãos, não interessa a crise e a tempestade que você possa estar passando ou possa passar, mas Ele vai estar com você na tempestade. Isso prova e mostra, irmãos, que Deus não nos prometeu livrar da tempestade, mas Ele prometeu estar conosco na tempestade. Aleluia. Glorificado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Estando eles navegando, agora o vento contrário, irmãos, começa a sossobrar. O vento era contrário e eles tentavam remar e a coisa não ia, só via, e cada vez a onda crescendo. E quando começou a crescer o perigo e cada vez mais era iminente o fato de que aquele barco iria afundar, eles clamaram e gritaram do desespero, desesperadamente. Começaram a perguntar com certeza, Pedro, o que vamos fazer? Não há saída, não há esperança, Jesus não está aqui. E começaram a ter medo. Irmãos, o medo é um dos fatores que mais causa prejuízo em nossa vida espiritual, na nossa vida pessoal, na nossa vida ministerial, na nossa vida econômica, enfim. O medo é o fator que determina o fracasso em qualquer situação. Dizem os psiquiatras que há mais de 380 tipos de medo. O medo de passar debaixo de escada, o medo de andar de avião, o medo de comer isso, o medo daquilo, cada um tem a sua fobia, o seu medo. Mas, apesar dos medos que possamos ter, o medo de um acidente com o filho, o medo de que você possa ser reprovado no seu vestibular, na sua escola, no seu colégio, o medo de perder emprego, há sempre pessoas que não conseguem dormir com medo de alguma coisa. O ser humano tem estas características e elas afloram em momentos diferentes que nós não imaginamos. Embora o medo seja algo dado por Deus para que em algum momento seja de defesa, no limite em que nós possamos controlá-lo. Mas eles entraram no pânico, eles entraram em desespero e começaram a gritar.
E às vezes eu fico pensando, irmãos, será que nós estamos sem coragem de enfrentar as tempestades? Será que o vento contrário tem feito com que desanimemos da primeira fé, do primeiro amor, daquilo que fomos, daquilo que aceitamos, daquilo que decidimos em nossa vida? Daquilo que comprometemos no dia que aceitamos Jesus como Salvador? Que o nosso compromisso era servi-lo com alegria, com fidelidade, mas vindo a tempestade, trememos e tememos. Quem não tem tempestades? Tempestade, quem não as tem? Eu não sei qual tempestade você possa estar vivendo hoje. Eu não sei qual problema você pode estar vivendo hoje. Para você pode ser uma grande tempestade. Mas nessa noite há alguém aqui, há realmente alguém em nosso meio que sabe como controlar as tempestades e sabe como você vencer o seu medo, orientar como você pode vencer os seus medos, fazê-lo vitorioso, fazê-la vitoriosa. Aleluia. E nos diz a palavra do Senhor que enquanto estavam gritando, no desespero, eles viram ao longe um ser caminhando sobre as águas, de branco. E eles, de uma forma supersticiosa, incrédula, começaram a gritar e dizer: é um fantasma. Ora, irmãos, fantasma é mitológico, isso não existe, está na mente das pessoas, está na figuração e na configuração do que você dá ao medo. Aí você cria os seus fantasmas. O medo cria fantasmas. O medo é que gera fantasma. Você já viu isso? Você, como adolescente, tinha medo de alguma coisa, e quanto mais você pensava naquilo, mais gigante ficava o perigo. Você imagina algo e aquilo se torna maior do que você pensa. Você viu uma sombra e pensou em algo diferente. É isso, é aquilo, porque o medo provoca isso. E como eles estavam com muito medo, viram Jesus caminhar sobre as águas e não o reconheceram. E começaram a gritar: é um fantasma. E no desespero parece que vejam daqueles querendo se jogar no mar com medo desse fantasma. O desespero tomou conta deles. Ora, o vento, a tempestade, o vento contrário, e agora um fantasma para perturbar a vida, é muita coisa para pescadores que estavam em alto mar vivendo essa crise. Irmãos, amigos, quem sabe na sua vida pode também estar vivendo, você pode estar vivendo isso. Você pode estar vivendo vento contrários, aquilo que você gostaria que fosse, não está acontecendo. A direção que você está seguindo, gostaria que fosse a melhor, não está sendo. Aquilo que você desejou e almejou para a sua vida, para o seu casamento, não está acontecendo. Aquilo que você desejou para o seu filho, para a sua filha, não está acontecendo. O vento é contrário. Aquilo que você desejou para o seu ministério, aquilo que você desejou ser, não está acontecendo. O vento é contrário. Mas, aliado ao vento contrário, você pode estar de repente cedendo ao medo. Mas eu não vou enfrentar a crise. Eu estou com meu filho com problema de droga. E eu não sei o que fazer. Eu estou nessa direção, eu criei ele, mas eu fiz o que pude por ele. Procurei ensiná-lo nos caminhos. Mas agora os ventos são contrários, o meu filho não me obedece mais. O meu filho tem sido vítima das malhas traiçoeiras das drogas. Hoje ele é vítima do crack, da maconha, da cocaína, ou de uma outra droga pesada. Ou ele é vítima do álcool. E aquilo que você sonhou
desejou para a sua vida, para a sua família, já que o culto fala em família, o que você desenhou e sonhou para a sua família está realmente se diluindo, se esfacelando. Você não consegue mais ter uma relação no seu casamento como devia, vivendo às vezes de aparência. Na sua vida profissional, você desenhou, sonhou, queria ser aquilo ou aquilo que você tanto lutou, mas os ventos são contrários. Glorificado seja o nome do Senhor. E você começa a enfrentar esses ventos contrários e aí começa a surgir o medo. E se você dá vazão ao medo, aí sim, aí você vai ter fantasmas. Irmãos, quando nós damos vazão ao medo, quando perdemos a fé, perdemos a esperança, confiança no Senhor, nós só vemos fantasmas, só gigantes, só coisas difíceis, nada vai dar certo, tudo vai dar errado. É aquele crente pessimista, não vai dar nada certo, isso não é verdade. A Bíblia fala isso, mas não estou crendo, não estou acreditando. Só consegue enxergar fantasmas quem está vivendo o medo, está vivendo a incredulidade, está vivendo no meio do olho do furacão, como se diz, na crise. Mas é necessário nós aprendermos com o Senhor Jesus. Quando eles estavam atônitos, perplexos, já desanimados, desesperados, e gritam, Jesus diz o quê? Não temais, não temam, não tenham medo, sou eu, aleluia, sou eu na crise, sou eu no teu problema. Ele diz, sou eu que estou contigo, no teu problema, na tua enfermidade, ele diz, sou eu que estou contigo. Aleluia. Sou eu que estou contigo na crise familiar. Sou eu que estou contigo para você ajudar o teu filho a sair dessa crise, a vencer as malhas das traiçoeiras das drogas. Sou eu que estou contigo para te tirar dessa depressão, dessa crise que você está vivendo. Sou eu que estou contigo para te tirar dessa angústia. Aleluia. Aleluia. A Bíblia diz que os que esperam no Senhor, os que confiam no Senhor, renovarão as suas forças. Aleluia! Subirão como águias. Os irmãos sabem que a águia só voa porque ela enfrenta vento contrários. Os irmãos sabem que o avião só voa porque ele precisa da resistência do vento, senão ele não decola. A águia aproveita as correntes contrárias. Quando ela quer alçar voos maiores, ela aproveita os ventos contrários e se inclina e vai, e sobe as alturas, e sobe, sobe, sobe. Os ventos podem ser contrários, mas ela sobe. Aleluia. Se os ventos forem contrários da tua vida, não pense como a galinha olhando para baixo, não. Mas pense como as águias, que você quando enfrentar a crise, quando enfrentar vento contrário, aproveita a corrente do vento e suba! E conviva o que diz a Bíblia, o que Isaías diz. Concretize na sua vida. Os que esperam no Senhor renovarão as suas forças. Ele diz ainda no texto, nesse mesmo texto, diz que aquele que não tem nenhum vigor, que já perdeu a esperança, não tem mais nenhum vigor, não tem mais força nenhuma. Aleluia. Deus vai renovar. Deus quer renovar apesar dos ventos contrários da tua vida. É nessa noite que você vai se colocar diante dele. E vai dizer, Senhor, como as águias quero subir às maiores alturas. Quero estar contigo, Senhor. Não desanime na crise, irmão.
Não desanime no vento contrário na sua vida, seja qual for. Aleluia. Não deixe que o medo produza fantasmas, mas consiga enxergar entre as nuvens e entre as tempestades quem está do outro lado. Olhe um pouquinho mais com atenção. Quem sabe os discípulos não conseguiram enxergar. Estava tão próximo, tão nítido, mas o medo ofuscou. Quem conviveu com Jesus, Jesus havia saído há poucos minutos, eles tinham visto os milagres de Jesus. E como alguém que conviveu tanto tempo com Jesus não o reconhece na crise, na tempestade? Quanto tempo você está com Jesus? Você já somou os dias, os anos? Aleluia. Aleluia. Não importa quanto tempo você está com Ele, mas Ele disse: aprendei de mim, aprenda comigo, aprenda comigo. Aleluia. Quem vê a mim vê o Pai. Mas é preciso me enxergar, é preciso me ver, é preciso me enxergar na crise, na tempestade. Se você está vivendo essa crise, enxergue Jesus, olhe para Jesus nesta hora. Aleluia, aleluia. O que pode estar ofuscando a sua visão? Será que o mundo que você vive, você fica embevecida com as coisas deste mundo? E elas se tornam mais importantes, a nossa visão se torna mais carnal, mais humana e menos espiritual. E não conseguimos perceber no meio da tempestade, da crise, daquilo que se avoluma ao nosso redor. Quem sabe estamos perdendo essa capacidade de enxergar, porque essa visão ela é espiritual. Essa visão se adquire por um ato chamado ato de fé. Aleluia. E quando estavam no desespero e gritaram: é um fantasma, Jesus disse: sou eu. E Pedro de novo disse: mas mestre, não pode ser, eu estou vendo só fantasma. Quem sabe você está vendo só fantasma na sua vida espiritual, não enxerga mais Jesus. Nessa noite essa venda vai ser tirada dos seus olhos. O colírio dos céus, o colírio do Espírito Santo vai começar a operar nesse momento na sua vida. Você vai começar a enxergar Jesus do seu lado. Aleluia! Você vai começar a enxergá-lo na tempestade com você. E Pedro diz: mestre, mas se és tu, que eu estou duvidando, mas se és tu, deixa-me ter contigo sobre as águas. Aleluia. Jesus disse: Pedro, venha. Pedro disse: mas Senhor, devo ir mesmo? Venha, és tu mesmo, Senhor, posso ir? Tu garante que eu vou? O Senhor disse: vem, Pedro. Mas Senhor, mas é frio, e as ondas são altas, e eu estou com medo. Vença o medo, Pedro, sai do lugar que você está, coloque os pés sobre as águas e venha. Aleluia. E parece que vejo com os olhos da fé Pedro tentando sair daquele barco que não deveria ser muito grande, pelo que nós vimos em Jerusalém, uma réplica do barco. Ele tentando colocar os seus pés fora do barco. E quando coloca o seu primeiro pé e sente a água gelada, já começa a balançar, mas ele renova a sua força, a sua vontade, e diz: Senhor, devo ir de novo, devo ir mesmo, Senhor? Vem, Pedro! E Pedro resolve se jogar de corpo e alma. Enquanto ele só beliscava com o pé, só andava com o pé, de novo ele estava com medo de deixar acontecer um milagre na sua vida. Quando ele se jogou com tudo para a água,
Ele sentiu que os seus pés estavam mais firmes do que andando como se fosse hoje em um asfalto. Aleluia! E ele começa a andar, começa a caminhar em direção a Jesus. E Jesus estende o braço para ele, dizendo: vem Pedro, vem Pedro. E de novo Pedro, sentindo o vento contrário, aquele vento gelado contra ele, de novo sentiu medo. Oh, medo miserável. Medo que tem tirado tantos irmãos de nosso meio. Medo que tem afastado tantos de nossas vidas, porque não confiaram, não acreditaram. Vieram as tempestades familiares, as tempestades inesperadas, a crise financeira. E aí resolveram abandonar Jesus, porque não enxergaram no meio da tempestade. Pedro novamente estava agora literalmente afundando. E Jesus disse: Pedro, por que duvidastes? Estavas indo tão bem. Estavas indo tão bem. Irmãos, Jesus pode estar dizendo aqui nessa noite: irmão Pedro, irmã Maria, irmão João, estavas indo tão bem. Por que duvidastes? Por que deixastes de evangelizar? Por que deixastes de pregar? Por que deixastes de vir à escola dominical? Por que deixastes de fazer a obra do Senhor? Por que deixastes de orar na madrugada, buscando-me na minha face? Por quê? Por que esqueceste-me de mim nos teus dias? Aleluia! Mas Jesus disse: Pedro, não seja incrédulo, mas crente, Pedro. Aleluia! Quantos querem ser mais crente aqui nessa noite? Mais confiante, mais seguro, para vencer as tempestades. Então vamos se pôr de pé nessa noite. Aleluia! Aleluia! E eu quero convidar nessa noite, primeiramente, alguém que está passando por uma crise financeira, espiritual, saúde. Você que perdeu a esperança, só vê ventos contrários. E os ventos contrários têm realmente lhe jogado para baixo. Você não consegue enxergar além das dificuldades. Não consegue enxergar entre as nuvens o que pode estar do outro lado. Mas Jesus está do seu lado nessa noite. O mar pode ser revolto e o vento pode ser contrário. Você tem duas experiências para adquirir nessa noite. Fazer como as águias, aproveitar as correntes contrárias e voar bem alto. E aceitar o conselho de Jesus. Seja crente, não incrédulo. Confia no Senhor. Se alguém ainda que não aceitou Jesus como único e suficiente Salvador da sua vida, que o lar ainda tem sido o grande problema, você não conseguiu ajustar-se no casamento, você vive com uma família desajustada, com problemas de droga, o problema do desemprego, o fantasma do desemprego, o fantasma da crise, seja qual for o fantasma que lhe assola, o medo do futuro, o medo do amanhã, pode estar assolando a sua vida. Nós queremos convidá-lo. Os irmãos vão cantar aqui. E eu quero convidar você para dar um passo a mais. Dar um passo decisivo na sua vida. Eu quero que você venha. E concomitantemente eu quero convidar os irmãos que precisam de uma oração intercessória. Que querem vencer as tempestades da vida. Que querem realmente dar um passo a mais, decisão, dizer: Senhor, eu não posso ceder para o medo. Eu não posso ceder para a tempestade. Eu não posso me acovardar mediante a crise. Eu não posso deixar desfalecer o meu lar. Eu não posso deixar o meu lar sucumbir. Eu não posso deixar a enfermidade dominar o meu corpo. Eu não posso, Senhor, eu preciso de Ti. Eu quero dar um passo a mais. Eu quero entrar no mar. Eu quero caminhar sobre as águas. É possível caminhar sobre as águas.
Aleluia, aleluia. Estou contigo, ó meu filho. Nunca te deixo sozinho. Ele não te deixa sozinho na caminhada, mesmo na tempestade. Sou Deus que dos filhos sempre velo muito bem. Ele quer cuidar de ti. Jesus quer cuidar da tua família. Jesus quer cuidar dos teus filhos, quer cuidar do teu lar, quer cuidar do teu casamento, quer cuidar do teu emprego, quer te dar a cura da enfermidade. Aceita o desafio dele. Entra nas águas, navega nas águas, caminhe sobre as águas dessa noite. Aleluia. Eu te amo. Vem, amigo. Pois proferi. Vem, irmão, venha. Lá na cruz o meu amor, e pra sempre serei teu Senhor. Olha, escuta as palavras desse hino. Se entrares na batalha, eu contigo lutarei. Se pisares nos espinhos, eu contigo pisarei. Não te deixo, meu filho. Não te deixo, meu filho. Seja onde quer que andar, ao teu lado. Ao teu lado. Ao teu lado para te guiar. Você não quer esse Jesus nessa noite? Você não quer ele bem perto de ti, no barco contigo? Aleluia. Vença o medo. Saia do seu lugar onde você está. Tomou decisão séria na sua vida. Não deixe as tempestades te levar ao fundo. Ao fundo do poço, ao fundo do oceano, ao fundo do mar. Ferido. Seja qual for o teu problema. Eu tão meigo, com carinho, mundo te busquei. Aleluia. E te trouxe, glória a Deus, para minha lei. Agora a igreja cantando esse hino. Se entrares na batalha, eu contigo lutarei. Se pisares nos espinhos, eu contigo pisarei. Não te deixo, meu filho, seja onde quer que andar, ao teu lado. Aleluia. Para te guiar. Aleluia. Se entrares na batalha, eu contigo lutarei. Se pisares nos espinhos, eu contigo pisarei. Não te deixo, meu filho, seja onde quer que andar, ao teu lado, para te guiar. Eu quero fazer uma pergunta específica nesta noite. Eu, quando era presidente do Conselho de Entorpecentes aqui em Criciúma, e fui por longos anos, e muitas palestras eu fiz nas escolas, em vários locais sobre drogas. Sempre trabalhamos com o Desafio Jovem, recuperando vidas. E eu senti a angústia dos pais, de uma mãe desesperada que tem um filho da dependência química, que chega em casa quebrando, desafiando. É um problema muito sério.
mas que Jesus tem a solução nessa noite. Se alguém tem esse problema, eu gostaria que você se colocasse no lugar de uma pessoa. Talvez um irmão, talvez um filho, um parente, que você queira ajudá-lo, intercessão nessa noite. Se coloque no lugar dele. Vem aqui, nós queremos fazer uma oração específica. Um outro fator específico, irmãos, que tem destruído os nossos jovens, é o mau uso da internet, os jovens viciados nas redes sociais, nos jogos violentos da internet e também jogos que eles fazem, que eles brincam todos os dias. E jogos que são perniciosos. Talvez um dia eu possa falar sobre esse assunto com mais tempo, como nós temos falado nas escolas dominicais. Aliás, que pena que você não vem à escola dominical. Tenho certeza, irmão, que se você trouxesse o seu filho todos os domingos para a escola dominical, você não estaria hoje ralando o seu joelho, orando por ele. Porque na escola dominical ele ia aprender. Você ia criar o seu filho no caminho em que deve andar. E ele não iria desviar deles. E às vezes nos acomodamos, deixamos solto e queremos recuperá-lo e orientá-lo quando já está formado. E pedagogicamente, irmãos, falando, você consegue educar e ensinar o seu filho até os 9 anos de idade. Depois dos 9 anos de idade, irmão, ele já está com o seu caráter formado. Aí você não consegue mudar mais nada, vai tentar induzir, tentar trabalhar, mas até os 9 anos, está comprovadamente, é o período que você tem que trabalhar com a criança. Então traga esta criança para aprender nos caminhos do Senhor. Porque assim você estará evitando. Diga isso para sua filha, diga isso para o seu neto. Oriente isso em casa, irmãos. Porque nós estamos vivendo problemas sérios das famílias, com droga e com jovens viciados em jogos da internet, jogos violentos, jogos infernais que induzem os jovens para o mal. Mas nós iremos orar por essas famílias aqui nessa noite, já que é o culto da família. Eu quero pedir que os irmãos que não estão aqui, que não quiseram vir, que não precisaram vir, que você pegue na mão do seu irmão que está do lado. Vamos fazer uma corrente de oração nessa noite em prol da família. Nós queremos afastar todos esses demônios que estão imperando na família, essas tempestades que têm realmente atingido os nossos lares. Nós vamos fazer oração contra a droga, contra os problemas dos jogos violentos e o mau uso da internet, e contra o divórcio nessa noite. 3 coisas, amém, igreja? Que tem acabado com as nossas famílias. E nós queremos orar especificamente sobre isso. Oremos então, eterno Deus, Pai Celestial, em nome de Jesus, teu amado Filho, Senhor. Nós ouvimos a tua palavra, Senhor. A tua palavra, Senhor, ela não volta vazia, e ela opera efeito, ela realiza por si só na vida das pessoas, porque a tua palavra tem poder. Mas, Senhor, há muitos lares nessa noite, Senhor, que estão representados aqui por estas pessoas, pelos pais, pelas mães, pelos filhos, pelos parentes. Há muitos lares que estão assistindo pela televisão, pela internet, cujos filhos, Senhor, estão presos nas malhas traiçoeiras das drogas, presas, sim, Senhor, no vício da maconha, da cocaína, do crack, e tem sido realmente uma grande tempestade no seio da família. Nós queremos, Senhor, especificamente sobre as drogas agora, repreender
esse demônio que tem infestado os lares e essas famílias. Repreender o demônio do vício, da dependência química, Pai. Nós repreendemos aqueles que também usam, Senhor, desse mecanismo para fazer dinheiro no tráfico, usando, Senhor, desse mecanismo para trazer drogas para os nossos filhos. Nós os repreendemos, nós os afastamos em nome de Jesus. Pai, nós declaramos a vitória em nome de Jesus. Pai, nós pedimos também por aquelas pais, por aquelas mães e por aqueles filhos, Senhor, que estão sofrendo. Eles não percebem o que estão vivendo. Eles estão extasiados, animados, ao viverem com jogos, com vícios da internet, mas tem sido perniciosos a sua vida. Isso tem trazido tristezas nos lares, angústia para os pais, problemas familiares. E nessa noite, Senhor, nós repreendemos esse demônio que também tem se instalado nas famílias, este mal que tem se instalado no meio. Sim, Senhor, no seio da família, nós queremos declarar a vitória e repreender este mal em nome de Jesus. Pai, por último, Senhor, te louvamos por tua vitória, pelas famílias aqui representadas, mas pedimos, Senhor, que tu preserve, Senhor, o casamento. Não deixe, Senhor, que os lares sejam sacudidos, sejam dissolvidos, Senhor, pelo inferno e pelos males do divórcio, do casamento desfeito, que tem desestruturado as nossas famílias, tem desestabilizado a nossa sociedade, tem trazido um caos social. Nós repreendemos, Senhor, estes males em nome de Jesus e declaramos a vitória, e todos digam amém. Todos digam amém. Leve essa bênção para casa em nome de Jesus. Que Deus vos abençoe e vos recompense. Abrace o teu irmão neste momento. Aleluia.